tudo bom? Fazia tempo já que eu não fazia um vídeo, principalmente por causa desse isolamento social que a gente está vivendo. Estamos na terceira semana de março de 2021 e Curitiba está em lockdown. Então a gente evita ao máximo a sair de casa, a encontrar as pessoas. E por isso, então fica difícil fazer vídeos. E nessa situação, o que a gente faz é relembrar de algumas coisas do passado. E eu estava lembrando de Naviraí, Mato Grosso, onde eu morei no final da década de 60. Estava lembrando dos passeios que fazia com meu amigo Nerinho depois da aula. A gente ia para os campos ao redor de Naviraí e comer aqueles deliciosos coquinhos chamados de macaúba, que é um coquinho que ele tem mais ou menos o tamanho assim do dedo fechado e às vezes ele tem espinho dentro e às vezes não. E nesse caso ele tem uma polpa muito gostosinha, doce, e ainda se você quebrar o carocinho dele, ainda tem mais uma polpinha branca de coco dentro. É muito gostoso. E a gente ia passear à tarde nos campos, comia macaúba e também tomava banho nos rios, que era uma das coisas mais gostosas que tinha para fazer lá em Naviraí. Depois da aula, a molecada se reunia toda e descia lá para o Córrego do Touro ou para outros riachos que circundavam a cidade e iam tomar banho naquelas piscininhas naturais que se formam nos córregos. E aquilo era muito refrescante, era muito gostoso. Mas, quando eu saí daqui, que eu fui morar no Mato Grosso, eu pude observar uma série de diferenças culturais. Aqui em Santa Felicidade, por exemplo, se falava o português e principalmente o dialeto vêneto italiano. E quando chegamos em Mato Grosso, o que se falava lá era o português e em muitas casas se falava o guarani. E também tinha o idioma nordestino e o mineiro. Então, numa das primeiras conversas que minha mãe teve com uma mulher de lá, no meio da conversa, a mulher falou para minha mãe: "Bom, agora vamos parar que eu tenho que lavar os trem." E minha mãe perguntou para ela: "Mas tem estação de trem aqui?" E a mulher ficou olhando assim para minha mãe e não entendeu. Porque minha mãe não sabia que lavar os trens é o mesmo que lavar louça. Outra expressão que tinha lá era o seguinte: aquele sujeito é um sujeito barela. Aqui em Curitiba se diria aquilo é um vadio, né? Outra também, o pessoal falava tauba e nós aqui falamos tábua. Lá eles falam estilingue, aqui a gente dizia cetra. Lá eles diziam papagaio e aqui a gente dizia raia. Também a comida era diferente. Lá o pessoal gostava muito de comer aquele pepininho espinhento chamado maxixe. O pessoal gosta muito de quiabo. Muitas famílias fazem biju pela manhã com aquele polvilho de mandioca, coisa que a gente não conhecia. Compensação, lá ninguém comia polenta. Tampouco eles faziam carne ensopada. O normal deles era comer carne assada. Outra coisa era moleque. Aqui a gente dizia guri, menino, e lá eles falavam moleque. O moleque saiu, o moleque chegou, o moleque aprontou. Outra coisa também é quando alguém estava endemoniado, eles diziam: "Ixi, nossa, tá com a gota serena." Outra expressão também bastante usada por eles era oxente, que a gente não sabia o que queria dizer, né? Outra coisa interessante que nós observamos já de cara quando chegamos em Naviraí eram as emas da Dona Emília. Ela tinha uma ema muito mansinha que circulava pelo centro da cidade. E ela era tão mansinha que se você colocasse um pedacinho de pão na mão, ela vinha comer na tua mão. Depois, ela teve um filhotinho que cresceu, que andava junto com ela,
e essa ema ficou um pouco agressiva, principalmente quando as pessoas chegavam perto do filhote. Então a dona Emília foi aconselhada a levar a ema lá para o sítio dela, e daí a ema não circulava mais pela cidade. Mas era muito interessante ver aquele enorme galinhão circulando pela cidade. Nossa, era alta, tinha mais alta que um homem. Outra coisa interessante que eu observava lá era a quantidade de papagaios que existia solto na natureza. Aqui a gente conhecia os papagaios, mas era uma pessoa ou outra que tinha um papagaio em casa. E lá em Mato Grosso existiam uns bandos de papagaios, e principalmente no final da tarde, eles paravam nas árvores que ficavam à beira dos córregos e iam lá tomar banho. Inclusive, o pessoal tinha o costume de tomar sopa de papagaio. Falando nos papagaios, toda casa tinha seus papagaios. E existem diversos tipos de papagaio. E também existem as maritacas, que alguns dizem que são melhores faladores que os próprios papagaios, quando você acerta uma maritaca faladora. Meu irmão, baseado nisso, resolveu criar 2 maritacas. Então ele falou lá com uma pessoa que trouxe para ele, lá dos matos, 2 filhotinhos de maritaca. E eles eram horríveis, pelados e faziam só faziam isso. E a gente alimentava eles com uma papinha de fubá e couve. E como comiam aqueles bichinhos? Estavam sempre com o papo estourando. E eles eram muito mansinhos, a gente gostava bastante deles. E eles cresceram, ficaram bonitos e no fim nunca falaram nada. E meu irmão ficava ali insistindo, conversando com eles, mas infelizmente os bichinhos nunca aprenderam a falar. Até que um dia ele deu para alguém e essa pessoa disse que depois de muito tempo eles começaram a falar. Outra coisa que eu lembro com saudade também eram os passeios a cavalo que a gente fazia. Às vezes a gente ia até o sítio onde meu pai colocava o gado para abate, e lá tinha um cavalo e uma égua, e a gente pegava os bichos e dava um passeio no final da tarde, que era muito gostoso também. Também o costume de tomar itereré. Como lá é um lugar muito quente, ao invés de tomar chimarrão, eles tomam o itereré, que é feito com a mesma erva mate, só que faz a primeira queimada com água bem fervendo e depois aos pouquinhos eles vão complementando sempre com água fria, porque lá é muito calor e isso refresca. Bem, essas foram pequenas lembranças do tempo que eu morei em Naviraí. Eu tinha nessa época 10 anos de idade e a partir daí nós voltamos para morar em Curitiba porque minha mãe queria que nós estudássemos. E lá em Naviraí chegava no 4º ano do ginásio, terminava a formação que a cidade fornecia.